Neste tópico, será apresentado um pouco da anatomia do sistema Linux e como podemos usá-la em sistemas embarcados. Será apresentado que o sistema Linux é dividido em duas etapas, o espaço do usuário e o espaço do sistema. Iremos verificar como podemos utilizar cada um desses espaços e as vantagens e desvantagens nessa organização. Quando estamos desenvolvendo a programação para o sistema embarcado que utiliza Linux, temos que observar aonde a nossa programação vai ficar. Ela pode ficar no espaço do usuário, que é aquele ambiente do Linux em que o usuário consegue visualizar o sistema e rodar aplicativos. Neste caso, a programação será rápida e eficiente, porém não terá acesso ao hardware do sistema. Para que possamos acessar o hardware do nosso sistema embarcado, precisamos utilizar o espaço do sistema. O espaço do sistema é o ambiente do nosso sistema embarcado que é controlado pelo kernel do Linux. É nele que é colocado os drivers e acesso ao hardware do nosso sistema. Quando estamos trabalhando em sistemas embarcados, temos que tanto trabalhar no espaço do usuário quanto no espaço do sistema. No espaço do usuário, iremos fazer a nossa aplicação rodar, enquanto que no espaço do sistema, iremos fazer o acesso ao hardware utilizando os recursos que o kernel nos fornece. Para uma visualização melhor, temos aqui no espaço dos usuários, nós temos as aplicações e as bibliotecas que vamos utilizar, enquanto que no espaço do sistema, nós temos o kernel do Linux, que vai estar fazendo gerenciamento de memórias e tarefas, acesso aos drivers, acesso ao sistema de arquivos e também acesso ao dispositivo de rede do nosso sistema embarcado. Nessa figura, podemos ver melhor o funcionamento. Na parte superior, nós temos o espaço do usuário, onde nós temos os aplicativos e bibliotecas. E, na parte inferior, temos o espaço do sistema, onde temos o kernel Linux, que é capaz de acessar, ainda na parte mais inferior ainda, o hardware do sistema. Conforme apresentado na figura, o espaço do usuário consegue se comunicar com o espaço do sistema utilizando as chamadas de serviço. Já o espaço do sistema consegue operar o hardware utilizando os drivers que são colocados no kernel do Linux. Na comunicação ao contrário, nós temos o hardware disparando algum evento de notificação para o kernel do Linux, então transferindo informação do hardware para o espaço do sistema, e o kernel do Linux também poderá disparar eventos de notificação e ainda exposição de informação que será enviada para o espaço do usuário. Apesar da aplicação estar sempre no espaço do usuário, ainda podemos acessar o hardware. Para isso, iremos usar as chamadas de serviço, que o kernel do Linux irá interpretar e irá então, utilizando o driver adequado para o hardware, fazer o gerenciamento do hardware conforme solicitado pela aplicação. O hardware responde baseado nos estímulos que recebeu. Essa resposta é lida no espaço do sistema pelo kernel do Linux e o kernel do Linux devolve essa informação através de eventos para a nossa aplicação. Como o kernel do Linux é um kernel do tipo monolítico, ele é o único que é capaz de acessar o hardware. Então, não há outra forma de acessarmos o hardware além das chamadas de serviço. Nessa figura, podemos ver algumas atribuições do kernel do Linux. Dentre elas, temos o gerenciamento de memória, o escalonamento de tarefas, o gerenciamento do sistema de arquivos e as camadas de drivers, os drivers dos dispositivos, os frameworks dos drivers dos dispositivos, o gerenciamento do low-level da arquitetura do hardware e a camada de rede. Como o kernel do Linux é responsável por todas essas funções e um sistema embarcado é projetado para atender uma atividade específica, o kernel do Linux estava crescendo de forma descontrolada para atender todas as funções e todos os dispositivos criados. Para impedir o crescimento desenfreado do kernel do Linux, a Linux Foundation desenvolveu Device Trees. Os Device Trees nada mais são do que uma descrição do hardware para que o Linux possa saber como utilizá-los. É devido ao Device Tree que o Linux que roda em computadores é o mesmo que roda em sistemas embarcados. Entretanto, nos sistemas embarcados, o Linux, através do Device Tree, sabe exatamente o que ele deve fazer para operar esse hardware que é tão diferente de um computador. Conforme vimos, o espaço do usuário precisa se comunicar com o espaço do sistema a fim de acessar o hardware. Isso é feito no Linux utilizando o que chamamos de Pseudo File System ou Virtual File System. Em outras palavras, o Linux cria um sistema de arquivo
para representar o hardware. A forma com que esses arquivos são criados depende do driver do hardware utilizado. Normalmente, o Linux utiliza a pasta /sys/class para representar o pseudo-file system que descreve o funcionamento do hardware daquele sistema embarcado. Para visualizarmos a relação do espaço do usuário com o espaço do sistema, vamos ver como que isso acontece utilizando o sistema embarcado Orange Pi 0 Plus 2. Aqui estamos no espaço do usuário, pois estou utilizando um terminal com o Bash. Isso irá permitir que eu navegue em todos os sistemas de arquivo, inclusive nos pseudo file system. O primeiro passo é acessarmos a pasta /sys/class, que podemos fazer digitando o comando cd/sys/class e apertando Enter. Dentro da pasta /sys/class, podemos dar o comando ls para listarmos tudo o que está lá. O que estamos observando aqui é o pseudo file system, em que podemos ver todas as pastas na cor roxa. Cada uma dessas pastas representa um hardware ou parte do hardware que o Linux tem acesso. Dentre todos os hardwares apresentados, temos alguns interessantes que podem ser utilizados em diversos projetos e sistemas embarcados. Dentre eles, temos as GPIO. Aqui, essa pasta irá nos dar acesso a todas as barras de pino que essa placa possui. Nós temos a pasta LEDs, que irá nos dar acesso a todos os LEDs que essa placa possui. Temos também PWM, que irá nos dar acesso ao hardware de PWM que essa placa possui, e diversos outros hardwares aí. De forma mais didática, vamos agora olhar o que tem dentro da pasta LEDs. Essa é uma pasta interessante que pode ser utilizada para controlar os LEDs tanto de um computador quanto de um sistema embarcado com Linux. Conforme podemos observar, essa placa, a Orange Pi 0 Plus 2, possui dois LEDs ligados nela. Temos o LED verde e o LED vermelho. Aqui, os drivers foram destacados para que possamos reconhecer quais são os LEDs que cada um dos drivers está controlando. Entrando na pasta que representa um dos LEDs, podemos ver diversos arquivos. Dentre eles, temos dois mais interessantes, que é o Brightness, cuja função é controlar o brilho, e o arquivo Trigger, cuja função é dar um comportamento automático para o LED. O driver utilizado para o controle do LED, neste caso, permite que escrevemos dentro desse arquivo Brightness apenas um número inteiro, que vai de 0 a 255. Este número irá representar o nível do brilho que esse LED irá fornecer. No caso da Orange Pi 0 Plus 2, não há um hardware específico para o controle do brilho dos LEDs. Cada um dos LEDs da placa é ligado a uma GPIO do processador. Em outras palavras, o processador só consegue ou deixar o LED apagado ou deixar o LED aceso. Neste caso, se abrirmos então o arquivo Brightness e escrevermos o valor 0, ao fecharmos o arquivo, o LED irá se apagar. Caso a gente abra o arquivo Brightness e escreva qualquer valor que esteja entre 1 e 255, o LED ficará aceso. No caso do arquivo Trigger, nós podemos solicitar que o driver informe quais as funções podemos escrever no trigger. Para isso, podemos simplesmente usar o comando cat trigger ou abrirmos o arquivo Trigger para ver o que está escrito dentro dele. Alterando o que está escrito dentro do arquivo Trigger, podemos ter um controle automático do LED. Por exemplo, se escrevermos heartbeat dentro do arquivo Trigger, o LED da placa da Orange Pi 0 Plus 2 irá ficar piscando, simulando um batimento cardíaco e indicando que a placa está funcionando. Existem outras funções também que podemos escrever dentro do arquivo Trigger, como, por exemplo, definir o tempo que o LED irá ficar aceso e irá ficar apagado enquanto pisca, ou podemos fazer com que esse LED fique piscando enquanto utilizamos a memória eEMC que essa placa possui. Em outras palavras, podemos dizer que, ao editarmos o arquivo Brightness, estamos fazendo o controle do LED saindo do sistema do usuário, enviando uma mensagem para o kernel e o kernel fazendo o acionamento do LED. Já quando alteramos o arquivo Trigger,
estamos indicando para o kernel qual que é o comportamento que esse LED deve ter e deixamos então que o kernel faça todo o acionamento necessário para que esse LED tenha o comportamento informado dentro do arquivo trigger. Independente do arquivo que vai ser editado, podemos visualizar aqui que o espaço do usuário consegue fazer o acesso ao hardware, mas para isso precisa fazer uma requisição ao espaço do sistema. E essa requisição é feita através dos pseudo file system, que apresentam o hardware ou aquilo que o kernel consegue fazer com o hardware como sendo arquivos, que podemos editar utilizando qualquer editor de texto ou comandos em linguagem de programação para edição de arquivos.